Vamos, irmãos, orar ao Senhor, agradecendo pela bênção dessa noite, pela bênção dessa semana. Você que não veio hoje de manhã, você precisa assistir. Está gravado a palavra da Mari, missionária Mari. E nós não combinamos isto, eu não estive aqui ontem à tarde, mas a Mari hoje de manhã introduziu a mensagem de hoje à noite. Não é que eu cheguei em casa e fiz a mensagem. O presbítero Fábio sabe disso. Essa semana nós já tivemos por duas oportunidades conversando sobre o que Deus estava movendo o meu coração para falar numa série de mensagens começando hoje. E a Mari, Deus a mandou como introdução viva daquilo que Deus está movendo o meu coração para compartilhar com os irmãos. Para quem não esteve ontem no café, no chá, e para quem não esteve hoje de manhã, eu gostaria de pedir que a missionária Mari se colocasse em pé, com seu cabelo missionário. Cadê a Mari? Ali, a Mari. Esse cabelo é estrategicamente missionário, viu, irmãos? A Mari, Deus tem usado ela para as nações. Ela é um instrumento do Senhor, à semelhança do que foi o apóstolo Paulo. Servo para as nações. Esta era a missão de Paulo. Então Deus tem usado a Mari de uma maneira muito especial. Vamos curvar as nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai amado, nós queremos agradecê-lo de todo o coração pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. E ainda mais, ó Deus, pelo privilégio de fazermos parte do projeto do Senhor. Não só para estarmos usufruindo desse projeto, mas também, ó Deus, para levar as realidades do Senhor àqueles corações que ainda não sabem que o Senhor também tem um projeto fantástico para eles. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos estimula, nos motiva a fazermos isto. Embora, Senhor, entendamos que somos instrumentos como vasos de barro, para que toda a glória destas realidades sejam tributadas única e exclusivamente ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela bênção e pelo bendito privilégio de sermos usados pelo Senhor. Te agradecemos de todo o coração por esta instrumentalidade que o Senhor tem a cada um de nós como instrumento para ministrar a Tua graça. Expressarmos na vida as facetas da Tua multigraça. Multiforme graça. Graça que é representada de maneiras e de formas diferentes. Por isso, ó Deus, nós te louvamos. Te louvamos de todo o coração pela Tua palavra, que fala profundamente às nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque somos trabalhados e ensinados pelo Teu Santo Espírito. E o que nós queremos, ó Deus, continuando esse final de semana gostoso e de manifestações do Senhor na vida desta igreja, nós queremos, ó Deus, continuar
encerrar esse final de semana ouvindo do Senhor mais uma vez. Que a tua palavra salte aos nossos corações e que de fato, Deus, possamos sair daqui impactados pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 12, verso 24 e 25 e 13, do verso 1 ao verso 3. Como Deus é fantástico, irmãos. E eu não preciso dizer isso para os irmãos. Porque todos nós que estamos aqui nesta noite, aqueles que estão conectados conosco, sabem disso. Deus é um Deus fantástico. Nós ouvimos hoje um testemunho de manhã de como esse Deus cuida daqueles que Ele chamou para representá-lo, para serem instrumentos nas suas mãos. Mas também como é que Deus faz isso e não nos pega no meio do caminho. Esse Deus é um Deus que vem trabalhando-nos, vem esculpindo-nos desde sempre, desde antes, desde o ventre, desde quando não entendíamos, desde quando nós não lembrávamos mais disto. A Mari diz que o seu cabelo foi um fator Melquisedeque. Ou seja, aquele ponto de conexão, aquele ícone, aquela coisa que pudesse algumas pessoas achar o seu cabelo diferente e ter um acesso a ela, e tendo acesso a ela, estava tendo acesso àquele que é o Deus da sua vida. Ela nos falou do orfanato. E ela passou pelo orfanato. Ela sabia o que era peregrinar sem ter uma família. E esses momentos na vida dela deram a ela oportunidades tremendas para compartilhar do Evangelho. A própria vida dela, essa dependência que ela tem, é uma dependência que foi gerada por Deus de uma maneira em que ela veio caminhando com isto e agora ela pode experimentar o Senhor. Ela não diz em momento nenhum para você fazer a mesma coisa. Ela diz para você caminhar com Deus. E à medida que você vai caminhando com Deus, Deus vai trabalhando a sua vida para usufruir destas coisas grandes e maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. A minha intenção, irmãos, era falar alguma coisa sobre Pedro. Eu compartilhei com algumas pessoas um momento devocional meu falando sobre Pedro. E eu fui levado por Deus, movido por Deus para trabalhar sobre a vida de Pedro. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler primeiro, receber de Deus aquilo que Ele queria falar ao meu coração sobre Pedro. Mas enquanto eu estava buscando de Pedro, enquanto eu estava pesquisando sobre Pedro, eu estava fazendo isso no livro de Atos e no livro de Marcos. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que segundo escreveu Marcos. E eu entendi, pelo trabalho, pela pesquisa, de que o Evangelho de Marcos era do início ao fim, o Evangelho dos novos começos. E a ênfase que eu queria dar, que Deus estava movendo o meu coração para dar na vida de Pedro, era exatamente novos começos.
E aí, no meio do caminho, eu deixei de estudar Pedro. Porque eu não poderia falar de Pedro sem falar de Marcos. E aqui é onde a minha e a sua vida, a vida da Mari, entra. Quando Deus quer comunicar algo especial, algo que somente eu e vocês podemos comunicar, Ele não vai separar-nos da nossa história. Ele não vai separar a nossa realidade histórica para falar daquilo que Ele quer revelar. Eu só posso falar algo, que é a pergunta da menininha, é uma menina ou menino, Mari, lá do orfanato? Uma menina. Menina. Você pode falar esse negócio de alegria, de tudo, mas você não sabe o que é viver no orfanato. Naquele momento a Mari diz, eu sei sim, e contou a sua história de orfanato. Quando nós lemos Marcos, por que ele anuncia? Por que ele fala sobre realidades de novos começos? Porque ele, diferentemente dos outros evangelistas, tem um olhar, tem um ângulo sobre a realidade do servo perfeito, ao contrário de todas as pessoas imperfeitas que vivem e que viveram na sua época. Por que é que Marcos dá essa ênfase? Por que é que Marcos anuncia um Deus da segunda chance? Por que é que Marcos anuncia um Deus da terceira chance? Por que é que Marcos anuncia o Deus dos novos começos? Para entendermos isso, nós precisamos entender a vida de Marcos. Nós precisamos entender a história de Marcos. Nós precisamos compreender a faceta que o Evangelho de Marcos representou e representa em toda a história do cristianismo. Eu preciso buscar a história de Marcos. E todas as vezes que nós abrirmos o livro chamado Marcos, nós estamos olhando para o testemunho do Deus dos céus, que tem misericórdia por todos nós que falhamos. Sabendo disso, Deus nos dá um segundo começo. Todas as vezes que abrirmos o Evangelho de Marcos, nós teremos essa mensagem. O Deus dos céus sabe que somos falhos, mas esse Deus nos dá uma segunda chance. Esse Deus nos dá uma oportunidade de um novo começo. Irmãos, eu mesmo e muitas outras pessoas no consultório pastoral têm chegado e dito assim, pastor, o que Deus vai fazer comigo a partir de hoje porque eu falhei? Eu não posso mais fazer isso. Eu errei nessa área. Eu não consegui completar esta tarefa. Eu quero dizer, irmãos, que existe uma resposta aos crentes que são menos do que perfeitos. A falha, para mim e para você, é apenas uma condição temporária. Para os ímpios, os perdidos, sem a graça de Deus, é permanente. Para mim e para você,
que temos experimentado a realidade do Senhor, é algo temporário. E o Evangelho, segundo escreveu Marcos, traz a mesma ênfase, dá a mesma ênfase que Paulo deu, que Jeremias deu, de que Deus é o Deus dos novos começos. Paulo diz que a nossa vida, essa vida que temos em Cristo Jesus, é simplesmente uma série de novos começos. Algo que eu compreendo e que Deus traz ao meu coração, e que eu vou de força em força, um dia após o outro, esperando a manifestação e recebendo a manifestação de Deus no meu coração. Isso é reconfortante para mim, irmãos. De todo o coração, cada um de nós que vamos vivendo, experimentando, nós sabemos que as nossas imperfeições, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados são tão reais e verdadeiros. Mas também, Deus constrói no meu coração, através do seu Espírito Santo, de que Ele pode ainda assim, e apesar de mim, continuar usando-me. Porque o ponto não é quem Deus usa. O ponto é o Deus que usa a quem Ele usa. Deus escolheu pessoas imperfeitas para usá-las. Não há, irmãos, nunca houve. Somente um que foi perfeito. Um único servo de Deus que o serviu de maneira perfeita foi o seu Filho. Nenhum outro. Nenhum outro. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro vai servir o Senhor com perfeição. Todos nós somos imperfeitos. E isto, irmãos, é exatamente o testemunho do segundo livro, do segundo evangelho, livro este que se escreveu Marcos. O livro número 41 da Biblioteca Sagrada. É a imagem nítida de que Deus, Ele oferece a todos nós, todos os dias, novos começos. Nós temos a chance, todos os dias, de caminharmos em novidade de vida. E uma palavra gostosa que eu gosto de lembrar dela toda manhã é que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Irmãos, como isso faz bem. E às vezes somos tão privilegiados que esquecemos deste privilégio. Achamos que a vida vai fluir sem que eu pense nisto. 2 homens e um livro. As duas vidas inseparáveis, ligadas a esse segundo evangelho. Quando abrirmos o livro de Marcos, abrimos as palavras de Marcos, que no seu caminhar, no dia a dia, aprendeu de que Deus é um Deus que olha para mim e para você, olha de uma maneira amorosa, misericordiosa e não nos descarta. Esta é a experiência que o Evangelho de Marcos
traz aos nossos corações. Eu quero, não sei se vou terminar, eu creio que não, mas como é a série de mensagens, eu não preciso terminar. Eu tenho aqui impresso 12 páginas. Agora que eu estou terminando a segunda. Eu não preciso terminar. Mas eu quero examinar esse escritor humano chamado Marcos. E na próxima reflexão nossa, eu quero examinar a vida do homem que está por trás desse evangelho chamado Pedro. Eu creio que uma das maiores honras que alguém possa usufruir nessa vida é fazer parte do livro dos livros. E Marcos faz parte desse livro dos livros. O livro que vai permanecer para sempre. Palavra revelada de Deus. Então já é um privilégio muito grande fazer parte desse grupo. Os servos especiais que Deus usou e escolheu para comunicar esta revelação é um grupo bastante seleto e especial. E Marcos faz parte desse grupo. Todas as vezes que lermos Marcos, precisamos entender que este homem teve experiências com a sua humanidade em todo o tempo. Eu estava comentando com a Simone sobre a Mari. Eu a conheci o ano passado. E não tinha, só por informação, a missionária Ana tinha me falado sobre a Mari, do seu ministério, do seu trabalho. E eu comentei com a minha esposa hoje que a linguagem da Mari é uma linguagem de alguém que já andou com Deus e que está muito à minha e à sua frente. Às vezes nós não entendemos, porque nós ainda não chegamos lá. Talvez o que é tão comum para ela seja tão espetacular para mim e para você, e às vezes nós custamos acreditar. Na passagem aérea, em Deus falar com ela, no dinheiro que aparece, na cura do câncer, na perspectiva que ela tem do que Deus quer fazer na sua vida. Talvez isso não falamos a mesma língua. Mas uma coisa eu sei, algumas vezes a Mari se emocionou, ela mudou a sua fisionomia, ela respirou fundo, ela é tão humana quanto eu e você. Tão humana quanto eu e você. Talvez eu e vocês fomos para casa impactados. Talvez alguns gostaria de aproximar-se do que ela faz para o Senhor. Mas para Lili e o Lelo, a Mari é tão humana quanto qualquer um de nós. Porque eles conviveram com ela durante esse final de semana.
quando nós chegamos mais próximos dessas pessoas especiais de Deus, nós descobrimos que elas têm as mesmas dores, os mesmos enfrentamentos, as mesmas dificuldades que nós temos. E eu não queria, irmãos, falar sobre Pedro sem falar com aquele que escreveu esta biografia fantástica, essa realidade fantástica sobre Deus, sobre a visitação do Senhor, sobre a realidade do que Deus tem para fazer comigo e com você, pessoas normais, gente que tem dores, enfrentamentos, angústias, dúvidas às vezes, uma história que não se pode divorciar dela. Marcos era um dissidente, irmãos. Marcos era um fracasso. Marcos foi o pivô de uma divisão de dois gigantes. Marcos não era benquisto. Mas Deus, de uma maneira maravilhosa, trabalhou a vida de Marcos. E é aí, irmãos, que nós chegamos no capítulo 12 de Atos. Verso 24 e verso 25. Aqui está um embate de Deus com Herodes. Aqui está o início de uma caminhada de um jovem. Os inimigos do Evangelho, você não precisa se preocupar com eles. Aqueles que são barreiras para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo avance, você não precisa se preocupar com eles. Deus vai cuidar deles. O que nós precisamos fazer é exatamente servir a Deus, apesar destes que se opõem ao Evangelho. Esse é o contexto em que Marcos brota. Esse é o contexto em que Marcos surge na história. Esse é o contexto em que a casa de Marcos aparece. Esse é o contexto que a Dona Maria, como qualquer outra Maria daquela época, começa a aparecer a reunião de oração que se fazia na casa dela. E a Dona Maria é a mãe do João, chamado Marcos. Esse menino cresce numa família que tem os gigantes frequentando a sua casa. A mãe desse menino é uma mulher crente, temente a Deus, que hospeda aqueles que servem o Senhor, que tem coragem, apesar de Herodes, ter uma reunião de oração na sua casa, em prol do líder, Pedro, ter sido preso. Esse menino aparece, irmãos. Esse jovem aparece nesse momento. E aí o texto nos diz que depois dessa visitação do anjo do Senhor, que fere a Herodes, que é comido de verme, e morre ali comido de verme, com seus trajes reais, sentado na sua majestade. Esse menino brota na história da igreja do Senhor Jesus Cristo
nesse contexto. E aí o texto diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, apesar de Herodes, apesar da perseguição, apesar daqueles que não criam, apesar daqueles que tentavam impedir, apesar daqueles que não iam, apesar daqueles que prendiam. Palavra do Senhor crescia e se multiplicava. É isso, irmãos. Hoje são os ministérios dos homens, mas é a palavra do Senhor, como a Mari diz hoje de manhã, é ela que provoca a transformação. É ela que cria as realidades de Deus no meu e no seu coração. E aí, entre mentes, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Leva para onde, irmãos? Para o epicentro da poderosa obra de Deus, que era Antioquia. Deus estava juntando ali pessoas que pudessem anunciar esse Deus. Pessoas com várias histórias. Nenhuma delas divorciadas da sua história. E João Marcos chega exatamente nessa grande cidade, que agora era o novo e próspero centro do cristianismo. Como o pastor Renato nos diz aqui sábado passado, foi lá que eles testemunharam o evangelho de tal maneira que eles foram chamados seguidores de Cristo, cristãos. Foi nessa cidade que os cristãos evidenciaram o seu caráter, a sua mensagem, ao ponto de todos reconhecerem isto. A igreja tinha lá Barnabé, a igreja tinha Lúcio, Simeão, Manaém, Saulo, um grupo especial. E essa igreja iria agora, pela ação do Espírito Santo na vida dessa igreja e dessas pessoas, enviar um grupo missionário, seus melhores, para missões. E aqui vai, irmãos, uma instrução da palavra de Deus para mim e para você. Deve ser os melhores que nos represente lá fora. Nós temos que mandar os nossos melhores. São os nossos Barnabés, os nossos Saulos e os nossos João Marcos, para aprenderem também a palavra do Senhor. Bom esse menino. Claro que ele tinha Barnabé como seu parente. Mas Barnabé, como viu em Paulo a realidade de Deus, também viu em João Marcos. Então esse menino agora estava sendo recrutado para fazer parte da primeira equipe missionária. Irmãos, pense nisso. Eu não sei como é que você consegue conceber esse convite. É um convite seleto, irmãos. Muitos jovens da idade de João Marcos gostaria de fazer parte desse grupo. Um grupo seleto. Entre os que vão com Barnabé e Paulo, João Marcos. Jovem, que não tem muita experiência no campo missionário, mas que já começava a carregar algo fantástico no seu coração.
Eu não sei se os irmãos estão com a história na cabeça, mas vocês sabem quem evangelizou João Marcos? Quem levou João Marcos a Cristo? Às vezes, aquele que nos leva a Cristo cria um pedigree na gente. Alguém fala assim, olha, sabe quem me evangelizou? Billy Graham. Ele estava pregando e eu estava resistindo, ele chegou perto de mim e diz assim, filho, Deus quer usar você. E naquele momento algo apoderou-se de mim e eu estou aqui hoje. Não sou eu, estou contando de outra pessoa. Isso dá a esse camarada um pedigree tremendo. Não dá? Claro que dá. Claro que dá. É passado essa realidade espiritual. Você lembrou quem foi que evangelizou Pedro? Quem evangelizou... puxa vida. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Como eu sei que foi Pedro que evangelizou, que levou João Marcos a Cristo? Você tem uma pista para mim? Claro, sem ser a Mari, né? Porque ela tem a Bíblia toda na cabeça. Isso é um privilégio. Se você não tem esse privilégio, não tenta fazer isso, você vai ficar doido. Onde está, irmãos? É Pedro que diz isso. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Ele está terminando essa carta, e como todas as cartas pastorais, ele manda um recado. E aí, aqueles que são mais achegados, ele manda um abraço especial. Como diz lá, pode ler. Um abraço, qualquer um. Como igualmente meu filho Marcos. Isso é uma expressão que foi gerado, que Paulo construiu essa realidade. Também a meu filho Marcos. Então Pedro está dizendo que Marcos era precioso a ele. Claro que isso aqui já está numa história, isso é só para dizer quem foi que levou Marcos a Cristo. E agora Marcos, irmãos, vai fazer a sua residência ministerial. Assim como o médico, aquele que faz a faculdade de medicina, tem que fazer uma residência ministerial. Aliás, médica, para tornar-se médico. Agora João Marcos estava fazendo essa residência. E uma residência com os maiores daquela época. Barnabé, Paulo. Vocês já imaginaram, irmãos, aquelas conversas na hora do jantar? Aquelas conversas de Paulo fazendo fluir a realidade do seu conhecimento do Antigo Testamento. Aquela coisa assim, não parava de falar. Já imaginaram que escola fantástica essa escola? Eu gostaria, irmãos, de ficar em Kona uns 6 meses, sendo aluno da Mari. Como ela fala português, então a gente poderia conversar assim, algumas conversas só entre os que falam português. Ou você não gostaria de fazer isso?
João Marcos estava usufruindo disso. Era, por dizer assim, a viagem da vida de João Marcos. A viagem da vida de João Marcos. Ele aprendera por imersão realidades tremendas sobre Deus, sobre a experiência de andar com Deus, sobre a realidade de caminhar diante daquilo que Deus tem para as suas vidas. Viagens emocionantes de barco, impactados pelo mover de Deus. Já imaginaram aquela viagem que eles fizeram lá no capítulo 13 ainda, e que eles foram para Chipre, que lá em Chipre, aquela mensagem poderosíssima, cheia de Deus, de unção do apóstolo Paulo. Quando aparece aquele agente satânico, Elimas, o mágico, aquela ação de autoridade do apóstolo Paulo, que repreende o maligno e que dá àquele instrumento do maligno uma lição fantástica. Ele estende as suas mãos e com autoridade espiritual, ele diz que ele ficaria cego por um tempo, para que ele experimentasse o poder do Deus Altíssimo. João Marcos presenciava todas estas coisas. E se não bastasse, João Marcos também presencia a conversão do procônsul romano Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. É isso que o Espírito Santo de Deus o qualifica. Um homem que, naquele momento, experimentando aquele mover de Deus, aquele trabalhar de Deus, ele não aguenta e se converte. Pense vocês, que treinamento de campo fantástico. Experiência maravilhosa. Mas aí, irmãos, escondido. Como assim? Se você não tiver cuidado, você vai passar ileso lendo essa porção das Escrituras. No capítulo 13, verso 13 de Atos, verso 13, nós temos uma revelação. De algo que aconteceu nessa viagem. Que Deus não havia perdido o controle. Ele simplesmente sabia que isto também fazia parte dos seus planos para a vida de Marcos. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nem Marcos, nem Paulo, nem Barnabé, nem nenhum da equipe sabia disto. E aqui eu quero abrir um parêntese para a minha e a sua vida. Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos o que Deus vai fazer com o que está acontecendo comigo e com você agora. Simplesmente está acontecendo. Agora eu tenho leituras dessas realidades.
A primeira delas é que Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle daquele bebê jogado no rio Nilo. Ele não perdeu o controle daquela menininha naquela caixa jogada ao lado do lixo. Ele não perdeu o controle da vida de Marcos, que agora queria a mamãe, que agora queria voltar para casa. Deus continuava com seu plano no seu coração. Ele não desistiu de nenhum desses. E não desistiu nem de mim, nem de você. Finalzinho do verso 13 diz o seguinte: João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eu não sei o que levou João a fazer isso, irmãos. Nós não sabemos o que nos leva a fazer determinadas coisas. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que leva pessoas a fazerem determinadas coisas conosco. Nós não sabemos. E não adianta queremos racionalizar, queremos dar razões para determinadas coisas que nós sabemos que não sabemos quais as razões. Mas o fato é que João Marcos estava fora. Ele volta para Jerusalém. Ele volta para a sua segurança e para o conforto da sua casa. A equipe continua. Os resultados foram surpreendentes. E se você quiser continuar lendo, você pode continuar lendo, que você vai ver que Deus, de uma maneira fantástica, escreve através destes homens, dessa equipe que continua o trabalho, escreve o maior capítulo da história da igreja do Senhor Jesus Cristo. João Marcos não estava. João Marcos tinha ido para casa. Voltaram para casa, terminaram a viagem, voltaram, e agora eles precisavam, Paulo chama Barnabé, e num conselho ministerial, Paulo diz assim: precisamos voltar para ver como que é que essas igrejas estão. Nós precisamos fazer uma outra viagem para solidificar aquilo que nós deixamos. E aí Barnabé queria levar João Marcos. Paulo diz: João Marcos não. João Marcos não. João Marcos é um dissidente. João Marcos é muito medroso para enfrentar essa segunda viagem. Ele não vai. Ele não vai. E aí houve uma quebra naquela equipe fantástica. Paulo escolhe a Silas e Barnabé escolhe a João Marcos. E eu quero agora que você adiante comigo 20 anos. 20 anos já se passaram, de acordo com a voz quase unânime da Bolsa de Estudos Teológicos, de que João Marcos se tornou um ajudante pessoal
de Pedro, à semelhança do que Lucas era para Paulo. E eu imagino, irmãos, todos nós que já lemos a história da igreja, sabemos que João Marcos estava servindo ao Senhor numa das épocas mais terríveis da vida da igreja. Vocês viram o contexto em que ele estava sendo educado, o contexto em que sua mãe orava de prisões, de perseguições, de Deus intervindo para matar líderes, para mostrar o seu poder, de perseguições tremendas. Esses anos eram os anos 60 e 70. O ano Domini, nosso ano, nossa era. Nero era um dos instrumentos do inferno que gerou dor, perseguição, sofrimento à vida daqueles que serviam o Senhor. Nero fazia espetáculos para seus convidados nos seus jantares imperiais. Ele embebia, mergulhava em alcatrão aqueles que testemunhavam acerca de Jesus. E ateavam fogo neles como tocha humana, simplesmente para divertir e agradar aos seus convidados. Se não bastasse isso, no Coliseu, ele vestia os cristãos com pele de animais e soltava os seus predadores para que eles comessem os cristãos. Você já parou para pensar que João Marcos teve a coragem de, nesse contexto, escrever um evangelho aos crentes de Roma sobre Jesus Cristo, o servo salvador, que veio para buscar, trabalhar e usar a todos aqueles imperfeitos como ele. Aos pés de Pedro, o homem mais procurado do império, Marcos demonstra essa santa ousadia de trazer mensagens profundas da visitação de Deus para dar uma nova chance a todos quantos se aproximassem dele. As catacumbas. Eu imagino, irmãos, que essas experiências agora para Marcos eram uma experiência que ele traria no seu coração, como as experiências de Pedro. Experiências para não se esquecer. Marcos não é o único, irmãos, a experimentar a realidade de servir a Deus e se sentir desqualificado. Todos nós, eu e vocês, somos trabalhados por um Deus que sabe que somos inqualificáveis. Marcos
aponta isso de uma maneira especial. Traz a mim e a você a certeza de que Deus escolhe pessoas normais e derrama a sua graça sobre elas. E essas pessoas podem ser usadas por esse Deus do tamanho que Deus é. Mas uma coisa que a gente precisa guardar é que o inimigo das nossas almas, o inimigo do reino de Deus, quer convencer-nos de que os nossos fracassos, as nossas falhas e os nossos pecados nos impedem de continuarmos na caminhada para glorificarmos o Senhor. Eu só quero, antes de continuar, dizer para você o seguinte: se você está esperando ser perfeito para servir o Senhor, você nunca vai servi-lo. A proposta de Deus é o seguinte: começa a me servir e eu vou trabalhar você enquanto você me serve. Começa a caminhar e eu vou usá-lo, vou trabalhar em você e através de você. E aí você, quando chegar lá na frente, não vai ser perfeito. Você vai continuar entendendo que é um vaso de barro e que a glória do Senhor só pode ser manifesta na sua vida porque você sabe que nada do que tem sido feito por sua causa, mas única e exclusivamente por causa daquele que em você opera. A obra de Deus é realizada por indivíduos fracos como eu e você, que se rendem ao Deus cujo poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Eu quero, irmãos, começar, porque não vou terminar, uma lista da equipe que Deus tem usado para ganhar as batalhas, para trabalhar realidades eternas na vida de homens tão falhos, tão tendentes ao pecado, quanto qualquer um outro que está aí. E eu quero conversar, irmãos, com aquele que eu e vocês o temos na mesma consideração que o Espírito de Deus o tem. Noé, o justo. Noé foi o único pai na face da terra a sobreviver ao dilúvio global e salvar a sua família. Noé também se tornou o primeiro bêbado no novo mundo para a sua própria vergonha e vergonha da sua família. Abraão, Deus o chama de amigo. Deus o qualifica na sua palavra como pai daqueles que têm fé. Por vezes, ele desobedeceu ao Senhor. Ele duvidou de Deus. Ele mentiu sobre a sua esposa e cometeu adultério com a sua empregada. Ló, o justo,
sobrinho de um dos maiores gigantes que é Abraão, que não foi diferente do seu tio, escolhe, por vontade própria, viver intimamente em conformidade com a concupiscência do povo de Sodoma. E perde tudo que é importante em sua vida. Perde a sua esposa, perde a sua filha, perde a sua honra e perde a sua reputação futura. Isaac mentiu semelhantemente ao seu pai sobre a sua esposa. Jacó aproveitou a fraqueza do seu irmão e extorquiu-lhe a primogenitura. Tapeou-o com um prato de lentilha. Trapaceou o seu próprio irmão. E ainda assim, tornou-se o pai do povo de Deus, Israel. Moisés, um assassino, e em seu orgulho bateu na rocha, ao invés de falar a rocha como Deus havia lhe instruído. Levou o povo de Deus a experimentar coisas grandiosas do Senhor. Josué foi enganado a desobedecer o Senhor, fazendo o tratado com os gibeonitas, ao invés de destruí-los. Gideão teve problemas em confiar em Deus em primeiro lugar, em primeira mão. Tinha pouca confiança em si mesmo e muito menos no plano e no poder de Deus. Ainda assim, Deus o usou tremendamente. Sansão foi traído por Dalila, porque tinha por ela um desejo incontrolável. Ainda assim, julgou os filisteus. Davi era um homem das senhoras. Cometeu adultério, assassinato, foi um fracasso quase que total como pai, não foi autorizado a construir o templo, porque era homem de sangue. Ainda assim, foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Elias agiu destemidamente diante de 450 profetas falsos, mas se encolheu diante de uma mulher chamada Jezabel. Da alegria da vitória no Monte Carmelo, a depressão profunda que o abateu tão logo depois dessa vitória. Elias deve encorajar a mim e a você, segundo Tiago, porque Elias era homem, assim como eu e vocês somos, da mesma natureza, mas orou com fervor, crendo que Deus poderia agir, e Deus agiu. Não choveu por 3 anos e 6 meses. Por quê? Porque Deus diz que Ele tinha a minha e a sua natureza, sujeito às mesmas paixões minhas e suas. Jonas desafiou o chamado de Deus para pregar aos ninivitas. E ressentiu pela graça de Deus manifestadas aos ninivitas através da sua pregação quando estes se converteram.
achou ruim. Embora, independentemente de Jonas, Deus salvou os ninivitas e não destruiu Nínive. Tudo isso, irmãos, para dizer o que eu já disse lá no início. O ponto, a chave, não é a pessoa que Deus usa, é o Deus que usa a pessoa. Estamos todos desqualificados para fazer o que precisa ser feito, mas nós precisamos entender uma coisa. Um coração disposto e rendido a Deus é o que Deus está esperando de pessoas imperfeitas, inqualificadas como eu e vocês. Isto é tudo que Deus está procurando. O que acontece é que, será que eu e vocês queremos que Deus nos use? Ou nós estamos usando as nossas debilidades, os nossos fracassos, como muletas, para parecermos aleijados e não sermos aceitos no projeto de Deus? Eu quero dizer para vocês, de todo o meu coração, à luz da vida de Marcos, Deus usa a mim e a você. Não importa as nossas deficiências, os nossos aleijões. Deus quer usar-nos. A vida de Marcos é encorajadora. Por quê? Primeiro, Deus usa pessoas comuns. Deus usa pessoas que no momento não quer fazer, mas no outro se dispõe a fazer. Ele faz isto de modo que ele tenha todo o crédito pelo que está sendo feito. Todo o crédito. Segundo lugar, vemos que Deus quer usar-nos, apesar das nossas falhas. Marcos era uma gota fora do ministério, antes de escrever o Evangelho, porque Paulo tinha se chateado com ele. Mas a graça de Deus foi tão maravilhosa em direção a Marcos, que Deus deu a João Marcos uma segunda chance. E ele correspondeu a isso. Pedro pega, depois de Barnabé, e instrui de uma maneira maravilhosa que ele pode escrever, que ele pudesse escrever esse evangelho tão fantástico da vida de Jesus. Terceiro lugar, Deus quer usar João Marcos da vida, jovens que ainda precisam aprender muito. E nessa caminhada, com certeza, irão fracassar algumas vezes. Irão se aleijar outras vezes. Mas não podemos esquecer de que Deus é o Deus da segunda, da terceira e de quantas vezes for necessário para servi-lo, com outras oportunidades para servi-lo. E finalmente, Deus quer usar as fraquezas em nossas vidas para mostrar a sua graça quando o servirmos. O livro de Atos nos fala de um João Marcos desistente, como a gota fora do projeto de Deus. Ele não era útil lá, mas Deus é misericordioso. E a primeira biografia do nosso Salvador saiu da pena de João Marcos. Porque como todos acham,
O primeiro livro, o primeiro evangelho escrito não foi Mateus, foi Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Então, a primeira biografia de Jesus Cristo, o servo salvador, brotou do coração, da pena de um jovem que teve a sua segunda chance. Marcos, o seguidor falho de Cristo, torna-se em Marcos o seguidor perdoado por Cristo, tornando-se assim o discípulo dedicado em servir a Cristo, servindo a sua igreja, sendo conservo com aqueles que serviam ao Deus da igreja. Torna-se Marcos esta luz que brilhando através da realidade de Deus, não só ao Império Romano, mas a todos quantos possam ler esse Evangelho. E finalmente, este homem torna-se no Marcos o Marte honrado. Morre por amor ao seu Senhor. Irmãos, vá para casa entendendo que você não é uma peça fora do projeto de Deus. Não deixa o diabo colocar no seu coração que você não serve mais. Dê um basta nisto. Porque o projeto de Deus ainda continua para a sua vida. Há uma nova chance. Há um novo começo. Que pode começar a partir de agora. Na sua vida. Domingo que vem, vamos ver o homem por trás deste evangelho. Vamos cantar, irmãos. Hino 33. Eu quero cantar esse hino, irmãos, para que a gente possa lembrar desse amor e dessa bondade de Deus. E que isso é uma história daquilo que Deus tem feito na raça humana. Que não há maravilha maior quando o poder de Deus opera na transformação de homens perdidos. Essa vai ser a grande e maior obra de Deus. Seres humanos sendo transformados pelo poder de Deus. Agora, instrumentos falhos, buscando pessoas imperfeitas. Só Deus é perfeito. Vamos nos colocar em pé e cantarmos este hino.
79 conexões. Louvamos a Deus pela vida de cada um desses irmãos. Araraquara, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Jundiaí, Bauru, Uberaba, Recife, Piracicaba, Brasília, Campo Grande, Ponta Grossa, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santos, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Pittsburgh, Londres, Austin, Texas e Sentinel, Atlanta. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por esse tempo. Você que tem algum pedido, eu gostaria que você, diante de Deus, assumisse a responsabilidade de trazer à presença de Deus o seu pedido, ou então sendo intercessor por algum pedido feito a você. Venha aqui à frente, vamos orar e clamar a esse Deus maravilhoso. Apresente-se a Ele, apresente suas dores. Não esqueça, irmãos, de orar sempre pela Mari, pelo seu projeto. E vamos orar então pelo Azen, né? Vocês estão brincando. Alguém passou pela cabeça de alguém dessa igreja que o Azen iria mudar alguma vez de Araraquara? Eu não sei o que Deus quer fazer com esse negócio, mas Ele quer fazer alguma coisa, Azen. Então vá. Vá debaixo da graça do Senhor, né? E ser usado lá, meu irmão, onde Deus quer vocês dois, tá bom? Pai amado, nós queremos, ó Deus, dizer para o Senhor que a nossa caminhada é uma caminhada de enfrentamentos. Mas o que nós ouvimos da Tua palavra nessa noite é que faz parte do projeto do Senhor. Isso tudo acontece porque nós não somos perfeitos. Nós só servimos a um Deus perfeito, que pega todas as nossas imperfeições e usa como instrumentos, como fatores Melquisedeques. Nós queremos, ó Pai, dizer para o Senhor, continuamos maravilhados com o trabalhar em nossas vidas. E queremos, ó Deus, dizer para o Senhor que nós precisamos do cuidado do Senhor, para que todo momento da nossa vida não esqueçamos de que o Senhor não desiste de nós. É que o Senhor quer nos usar, que ainda há coisas fantásticas e maravilhosas sobre nós, na nossa caminhada com o Senhor, que nós ainda não sabemos, e que o Senhor não nos descarta pelas nossas falhas. O Senhor nos dá, ó Deus, a bênção de uma segunda chance. E nós queremos, ó Deus, agradecer o Senhor por isso. E nós estamos nos apropriando dessa segunda chance, todos nós aqui. Ajuda-nos, ó Deus, para que isto redunde em glórias ao Teu nome. E que aquilo que estava no Teu coração, que ainda não chegou nas nossas vidas, que chegue, Senhor. E que o nosso marco, o nosso legado, seja um legado que traga honras ao Teu nome. Deus, obrigado. Porque Tu és um Deus tão bondoso e misericordioso. Pai amado, nós pedimos a bênção do Senhor sobre o presbítero Azen e a sua esposa. De fato, ó Deus, nós não entendemos. E a maioria
das coisas que acontecem conosco nós não entendemos mesmo. Mas o Senhor está fazendo isso com os teus servos, no momento das suas vidas em que nós, amigos deles e irmãos, entendíamos que eles iriam ficar aqui. Mas o que nós entendemos que há propósito no teu coração, para que essa mudança seja feita. Então, ó Deus, cumpra na vida deles estes propósitos. Abençoe o Senhor com graça e com misericórdia, no lugar onde eles vão passar a residir a partir de agora. Cuida dos seus filhos que aqui vão ficar. Abençoe-os ricamente também. Obrigado, ó Deus, pelo tempo em que esses irmãos serviram o Senhor servindo a essa igreja. Que o Senhor dê a eles, ó Deus, a recompensa. E que eles já têm recebido, ó Deus, com o cuidado do Senhor pelas suas vidas. Use o Senhor para a honra e glória do teu nome. E a todos nós que aqui estamos, ó Pai, incluindo, ó Deus, a tua serva, a Mari, use a tua igreja. Eu sei, ó Deus, que a sombra que nós vamos projetar não tem o mesmo tamanho, mas cada um de nós devemos projetar a sombra que o Senhor preparou para cada um de nós. E é isso que nós queremos, ó Deus. Nós não queremos ser um Amari na vida. Nós queremos simplesmente, ó Deus, projetar a sombra da tua graça no tamanho e a dimensão que o Senhor tem no teu coração para cada um de nós. E que possamos, ó Deus, cumprir isto. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.